sabia que existe um tipo de vírus capaz de detectar tudo que você digita no computador? Não só isso, mas também transmitir essas informações como senhas de conta, cartões de crédito, mensagens e toda a informação que passa do seu teclado para o seu sistema. Esse tipo de vírus é chamado de keylogger e existem diversas formas de ser implementado, seja da mais simples até a mais complexa, que pode confundir até mesmo antivírus modernos. Hoje a gente vai ver o que é um keylogger e como ele funciona e como implementar um do zero em diferentes níveis. Mas antes de tudo, vamos recapitular a ideia de keylogger. Key significa chave ou tecla, nesse contexto vem de keyboard, ou seja, o teclado que usamos para digitar em nosso computador. Logger é como se fosse um monitor, ele vai monitorar tudo que o teclado enviar para o computador, salvando esses dados ou compartilhando, seja para um fim benéfico ou geralmente maléfico. Agora vamos entender como o teclado e o sistema funcionam, como eles se comunicam. Quando você pressiona uma tecla, o teclado envia um sinal elétrico que é convertido em um código chamado scan code. Esse scan code chega ao sistema operacional através dos drivers de dispositivo e o sistema então o traduz em um key code, o caractere reconhecível pelo sistema. No Windows, por exemplo, esse fluxo passa pelo kernel, através do drive do teclado que captura o evento que sobe pela fila de mensagens, até chegar à janela ativa que está aguardando pelo input. É justamente nessa cadeia que um keylogger pode se inserir, em diferentes pontos e com diferentes níveis de privilégio. Existem basicamente 3 níveis onde um keylogger pode atuar. No nível de aplicação, o mais simples, usando as APIs públicas do sistema operacional, que permitem escutar os eventos do teclado globalmente. No Windows, funções como hooks de teclados permitem que um programa monitore as teclas fora da própria janela. É facilmente detectável por antivírus. Também existe o nível de driver, que opera mais próximo do kernel e intercepta os eventos antes mesmo de chegarem ao espaço do usuário. Muito mais difícil de detectar, pois age abaixo do radar de muitas soluções. Certo, então vamos lá colocar a mão na massa e de fato programar. Eu estou aqui com o meu VS Code aberto e a gente vai começar no nível de aplicação. Obviamente, é o nível mais fácil e o mais simples de ser implementado. A gente vai começar aqui utilizando a linguagem Python e uma biblioteca chamada PinePut. Essa biblioteca vai permitir com que a gente monitore tudo que for digitado no nosso computador. Então vamos instalar ela aqui. Posso só digitar pip install PinePut. Como eu já tenho aqui, ele vai simplesmente dizer que eu já tenho. Tá, então eu vou aqui para minha desktop. Pronto, vou criar aqui um arquivo chamado key.py, perfeito, e aqui a gente vai começar então importando a biblioteca, import PinePut. Perfeito, e o que a gente tem aqui dentro dessa biblioteca PinePut? A gente tem um submódulo chamado keyboard e dentro desse módulo a gente tem uma classe chamada listener. Essa classe listener é justamente o logger que a gente quer, ou seja, é o que nos permite monitorar tudo que o nosso computador digitar, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma função primeiramente chamada onKeyPressed. Aqui ela vai receber um valor chamado key. E o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente imprimir print key, tá? E aqui a gente pode simplesmente fazer with pineput.keyboard.listener. Aí aqui a gente vai passar a nossa função onKeyPressed para o parâmetro onPress dentro da função listener. Dessa forma, sempre que uma tecla for digitada, ela vai ser mandada para a nossa função onKeyPressed. Então a gente vai salvar aqui onKeyPressed. Aí que a gente vai jogar como as listener. Perfeito. E aqui a gente vai colocar listener.join, certo? Vamos executar isso aqui. Python key.py. Perceba que não aconteceu nada, né? Até porque o que ele vai fazer? Ele vai monitorar o que eu digitar. Então, se eu der um Enter, digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, perceba que ele já está monitorando, certo? Então, a base a gente já construiu. A gente está fazendo o que o termo sugere, que é monitorar as teclas. Mas é claro que a gente pode aprimorar isso aqui infinitamente. Isso aqui é uma base muito simples que não serve de tanta coisa. Claro que a gente pode implementar muitas outras coisas. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é jogar esses valores para um arquivo. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, posso simplesmente fechar aqui o meu keylogger, né? E antes disso, da definição dessa minha função, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar file, na verdade log,
vai ser o seguinte, ele vai abrir um arquivo chamado keys.txt. Vai abrir como read, de write, né? E perfeito. Aqui ele vai criar um handler para esse meu arquivo e eu posso simplesmente jogar esse key, ao invés de ele mandar pro stdout, né, ele vai jogar pro meu arquivo. Então a gente vai passar aqui, ó, file igual a log, tá? Então, perfeito. Agora eu posso executar isso aqui novamente, apagar isso aqui só. Python key.py. Perceba que se eu digitar alguma coisa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABC, cyber, ele não vai mostrar nada no terminal, certo? Mas se eu abrir aqui esse arquivo, como que era o nome? Era key.txt ou keys.txt? Não lembro mais o nome do arquivo. É o keys.txt, né? Se eu finalizar aqui o meu programa, Ctrl C, e abrir o keys.txt, perceba que ele monitorou tudo que estava, tudo que foi digitado, né? Inclusive quando eu digitei aqui keys.txt, quando eu digitei o clear, né, o comando clear.txt aqui, ele monitorou. Então dessa forma a gente já consegue trabalhar um pouco mais no nosso keylogger, tá? Então o que a gente pode fazer além disso aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos converter esse código para executável para ver como é que ele vai se comportar. Então, beleza, para a gente converter esse arquivo em Python para um arquivo executável, a gente vai precisar de outra biblioteca chamada PyInstaller. Essa biblioteca vai fazer todo o trabalho de conversão. Então, beleza, eu posso instalar aqui, pip install PyInstaller, já devo ter instalado, inclusive. Ok, tendo instalado, a gente pode executar simplesmente PyInstaller, --on file, ou seja, eu quero apenas um arquivo dentro desse meu arquivo compilado, e passo o arquivo key.py, que é nosso keylogger. Salvar. Ok, ele vai compilar em um arquivo executável. Ele vai trazer todo o pacote do Python, todas as bibliotecas e vai jogar dentro de um executável para que eu consiga executá-lo isoladamente, tá? Então ele jogou aqui para a pasta dist, né? Se eu digitar ls, aqui ele criou a pasta dist, eu posso vir aqui em cd dist. ls, aqui vou ter key.exe. Se eu executar ./key.exe, ele já vai fazer o login, né? Então, se eu botar aqui, por exemplo, hello world, beleza, e depois dar um Ctrl C, ele deu um probleminha aqui, mas sem problema, ele jogou tudo para o arquivo keys.txt. Se eu colocar code keys.txt, eu já tenho aqui, ó, tudo escrito bonitinho. Hello World, né? E aqui os caracteres de controle, né? Backspace, Ctrl L, Backspace, etc. Então, dessa forma, com algumas poucas linhas de código, a gente consegue criar basicamente um keylogger funcional. É claro que esse é apenas o protótipo, a base inicial para que a gente aperfeiçoe. Nas próximas aulas, a gente vai ver outras implementações melhoradas, inclusive em linguagens mais avançadas, como em C, que nos permite a manipulação mais direta das bibliotecas do sistema. Até a próxima.